Olá, amiga costureira! Vamos aprender como as nossas vós costuravam antigamente? Vamos aprender alguns pontos à mão. E isso é importante até para você que tem uma máquina de costura. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Egli e esse canal é feito com muito carinho para ajudar costureiras iniciantes, assim como eu, que são apaixonadas pelo mundo da moda, da costura, da modelagem, a sempre aprimorar cada vez mais as práticas dessa arte tão bonita. Eu vim trazer um vídeo que eu já estou prometendo há algum tempo aqui para vocês, que são os pontos à mão. E esses pontos, eles são importantes, por exemplo, se você não tem máquina de costura, mas quer muito costurar uma peça, né, alguma roupa para você ou para sua família. Também é muito importante esses pontos, mesmo que você tenha máquina de costura, porque tem pontos de segurança que é importante a gente aprender, tem pontos de acabamento que nos ajuda. Se você não tiver uma máquina, por exemplo, de overlock ou que faz zigue-zague, se você não tem uma máquina de acabamento, então tem alguns pontos de acabamento que vão te ajudar bastante, e também tem alguns pontos que são usados na alfaiataria. Então, se você gosta de costurar peças de alfaiataria, é importante você aprender a costura à mão. Sem contar que ela sempre nos socorre quando nós não estamos em casa, não estamos perto da nossa máquina e aquela roupa descostura numa viagem. Então é sempre importante nós aprendermos a fazer esses pontos. Sem contar, amigas, que esses pontos também são usados nas maisons de alta costura. Então chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo. Vamos precisar de alfinetes, uma tesourinha de arremate, uma linha da cor que você preferir, uma agulha de mão, que de preferência seja mais fininha, e também vamos precisar de alguns pedaços de retalho, de algodão cru ou então de tricoline, o tecido que você tiver para fazer o teste dos pontos. Vamos começar pelo ponto de alinhavo. Já estou aqui com a minha agulha de mão, com a linha passada. E nós vamos usar a linha simples, olha, aqui já tem um nozinho feito na linha. A linha simples nós vamos usar para fazer o ponto de alinhavo, não a linha dupla. Então vamos lá. Eu tenho um pedaço aqui de algodão cru, medindo mais ou menos 15 por 12. Nós vamos dobrar ele ao meio. Se você quiser, você pode vincar com a unha ou então passar o ferro de costura. Vamos pegar a nossa agulha com a linha e vamos começar, lembrando que esse é um ponto de segurança. Então, depois nós vamos tirar esse ponto. Então, não tem problema do pontinho ficar para fora aqui, olha. Tá vendo onde vai ficar esse nozinho? Não tem problema, porque ele é um ponto de segurança, um ponto de alinhavo, e depois nós vamos retirar esse alinhavo na peça, né, final. Então aí você vai fazendo assim, um ponto para frente de 1 em 1 centímetro mais ou menos. Uma coisa que você pode fazer para o seu ponto sair o mais certinho possível, se você quiser, é fazer uma marcação, né, a marcação que seria de 1 centímetro, que é a marcação mais ou menos que a gente deixa nas margens de costura, para você poder fazer retinho esse ponto. Mas o ponto alinhavo é o ponto mais simples que tem, até porque ele não é um ponto final, né? Ele é um ponto só de segurança. Então você vai fazendo assim, ponto. Esse é muito importante, você pode fazer esse ponto, por exemplo, quando você for fazer as provas das roupas, né, que você tá costurando. Então, em vez de fazer o ponto final, você faz o ponto de alinhavo para fazer a prova da roupa. E aqui no final você dá um pontinho, quando chegar no final você dá um pontinho menor, aí vai criar um lacinho e você vai passar a agulha por dentro, aí você puxa. E aí, se você quiser, você dá outro pontinho, só para ele não descosturar. Aí vai criar outro lacinho, você passa a agulha por dentro. E aí tá feito o arremate. Como vocês podem ver, não ficou tão retinho porque eu não fiz a marcação. No próximo ponto eu vou fazer a marcação para ficar mais claro para vocês verem a margem de costura. Pega a sua tesourinha de arremate e corta ali. E aí fica assim o seu ponto à mão, o ponto de alinhavo. Esse é o direito e esse é o avesso.
Próximo ponto que vou fazer com vocês nessa aula é o ponto luva. Provavelmente vocês já viram esse ponto por aí. Estou aqui com a minha agulha e a linha. Vou mostrar para vocês como é que eu dou o nó na ponta. Aqui a linha está dupla, mas se você for fazer com uma linha mais grossa, com uma linha de pesponto ou de bordado, você pode fazer com a linha simples. Aqui está a ponta da minha linha. Normalmente eu faço assim, olha, eu dou uma volta, ó, segura aqui, dou uma volta e aí eu faço assim, ó, vou enrolando a linha. E aí eu puxo, ela sempre fica com uma pontinha e essa pontinha aqui eu venho com a tesoura de arremate e corto. Ela não fica com o nó mais perfeitinho assim, né? Mas é a forma mais simples que eu acho de fazer o nó do que ficar amarrando. Então aqui está. E nós vamos pegar o nosso pedacinho de tricoline ou o retalho de algodão cru, vamos dobrar novamente. E esse ponto é um ponto feito em acabamento, né? Se você não tem overlock ou não tem o zigue-zague, você pode fazer esse ponto, que era o ponto mais conhecido, né, pelas nossas avós. Então eu dobrei aqui o tecido. Então normalmente a gente vai fazer no acabamento, né, da peça. E aí você começa colocando o ponto por dentro. Antes da gente fazer isso, para não correr o risco de sair do lugar o nosso tecido, vamos pegar 2 alfinetes para facilitar e vamos colocar aqui só para segurar o nosso tecido, né? Porque são 2 pedaços, então a gente coloca aqui para segurar o nosso tecido. E outra coisa, nós vamos marcar aqui também para ficar a margem de costura de 1 centímetro. Então você coloca aí 1 centímetro, marca, e é essa margem que nós vamos usar para então fazer o nosso ponto, né? Normalmente essa seria a margem que você costuraria reto. Então para você fazer esse ponto luva, você pode fazer de meio centímetro, porque aí vai ficar mais bonito. Imagina que aqui você fez um ponto reto e aí você vai fazer o acabamento com meio centímetro. Então tá marcado aqui, ó, meio centímetro. Aqui dentro do tecido, tá vendo que são 2 partes, né, o tecido. Por dentro você coloca a sua agulha para poder o pontinho que você fez ficar por dentro. E aí você vai começar a fazer o ponto luva jogando sempre por cima. Então você vai dar um pontinho aqui, ó, e ele vai ficar por cima. Vai sempre ajeitando a linha, principalmente aqui no começo. E aí, olha, ele fica um ponto assim. Então você vai jogando por cima e faz assim. Olha aqui como é que vai ficando. Você joga a linha por cima, aí vem de trás pra frente. Vai sempre verificando se tá ficando certinho o seu ponto. Olha só como ele vai ficando. Era assim que as nossas avós faziam antigamente o acabamento das roupas que elas costuravam. Fazer o arremate aqui desse ponto, ficou pouca linha, né? O interessante é que fique uma quantidade maior de linha, mas aí você pode fazer assim, olha. Você coloca aqui, faz um ponto, aonde terminou esse ponto, você coloca a sua agulha ali, ó, pra fazer mais um ponto, bem pequenininho. Você arruma pra ficar certinho ali, e aí você faz de novo outro pontinho, passando por dentro. Se você conseguir passar a agulha dentro desse ponto que você fez, vai reforçar ainda mais. Aí você puxa e corta com a tesourinha de arremate e fica assim o seu ponto luva. Esse é o direito e esse é o avesso. Esse ponto serve para sua roupa, né, não ficar desfiando. Então faz um acabamento
Esse é o acabamento mais simples. O próximo ponto é o ponto caseado. Vocês provavelmente já viram esse ponto em artesanatos. Eu já tô aqui com o meu pedaço de algodão cru, com a minha linha. Ela tá passada de forma dupla na agulha. Já fiz aqui o nozinho dela. Nós vamos pegar o nosso pedaço de tecido, dobrar, porque ele também, esse ponto é um ponto de acabamento, né? Então, você provavelmente vai fazer na beirada da sua peça, né? Seja na lateral, seja nas cavas, talvez você precise fazer esse acabamento. Vamos pegar de novo nossos alfinetes, só de segurança, vamos colocar eles aqui para o tecido não se mover. E vamos novamente marcar aqui meio centímetro. Lembrando que 1 centímetro normalmente seria a margem de costura. Então, esse meio centímetro para nós fazermos o acabamento. Estou usando, gente, uma linha totalmente diferente da cor do tecido, que é para fazer contraste mesmo, para vocês poderem visualizar melhor, tá bom? Então, pega aí a sua agulha com a linha, seu tecido. Vamos começar da mesma forma que começamos o outro, deixando sempre aquele nozinho, né, que nós fizemos na ponta da linha por dentro do tecido ou da peça, para ficar o mais escondido possível. E aí você vê a forma melhor para você segurar o seu tecido, a sua linha e a sua agulha. Então agora vamos começar o nosso ponto caseado. E como ele começa? Vamos colocar ele aqui na frente também, ó, de frente, tá aqui na frente a linha, né? Então vamos colocar a nossa agulha por trás, bem parecido com aquele que nós estávamos fazendo, o ponto luva. Só que aí você vai passar ali a sua linha e antes de terminar, você passa de trás para frente, dentro desse laçado que tá aqui, ó. E aí ele vai ficar assim. Vamos de novo. Pega a sua agulha, passa ela de trás para frente, puxa, sempre deixando a linha o mais certinho possível. E aí ela faz aqui esse lacinho. Você vai pegar, coloca a linha para lá, olha, para não enroscar. Pega a sua agulha, passa aqui dentro, olha, do lacinho, de trás para frente e puxa. Olha como que vai ficando. Esse ponto provavelmente vocês já viram em pano de prato, né? O pessoal usa bastante em artesanato, em coisas de feltro também. Então vamos novamente para vocês aprenderem. Pega a agulha, coloca ela no tecido de trás para frente, vai puxando a sua linha, sempre deixando a linha o mais alinhado possível. Põe a linha para lá, para cima, né? E aqui você vai passar a agulha dentro desse lacinho que se formou. E aí você puxa. Vai sempre alinhando e arrumando para ficar o mais bonito possível esse ponto, porque é um ponto de acabamento. Olha só, pessoal, como vai ficando. Vamos fazer todo esse pedaço, então, para vocês irem treinando. Olha, às vezes pode ser que você puxe e fique, tá vendo, uma perna certinha e a outra perna para fora. Então, você coloca a linha aqui, a agulha, puxa e vai alinhando para ficar bem certinho. Olha aí, agora ficou certo. Aí, para arrematar, nós fizemos nosso último ponto. Você pode colocar ele aqui, de novo no mesmo ponto que você já fez, passar novamente. E aqui você pode fazer um nozinho de arremate. Você faz assim, nesse lacinho você passa a sua linha e vai puxando até fazer um nozinho. Olha, gente, fica bem feitinho. Você faz dois para garantir que não vai se desmanchar, né?
Passa lá dentro de novo, olha, do lacinho e puxa. Agora é só cortar com a sua tesourinha de arremate. Tira os alfinetes e esse é o resultado final do ponto caseado. Você pode cortar essas linhas, né, que estão levantando e ele vai servir esse ponto para sua peça não ficar desfiando. Então fica assim, esse é do lado direito, esse aqui é do lado avesso. E quanto mais juntinho você fizer, mais bonito fica, mas também demora mais tempo. Nosso próximo ponto é o ponto atrás, que equivale ao ponto reto da sua máquina de costura. Vamos pegar esse pedaço de tecido, ele tava assim, então eu cortei ele ao meio para fazer 2 pedaços, simular, né, 2 partes da peça da roupa que você vai fazer. Pega o alfinete, coloca aqui só para segurar. Vamos fazer a marcação de 1 centímetro, lembrando que normalmente essa é a margem de costura mais usada. Então, nós vamos fazer a margem de 1 centímetro, marca aí, só para te auxiliar na hora de você fazer o seu ponto. Aqui tem a minha agulha, a linha está dupla na agulha, já dei o nozinho aqui também. E nós vamos começar fazendo esse ponto atrás. Ele seria um ponto normal, nós vamos começar com um ponto normal, então você coloca a sua agulha por trás, puxa e vamos fazer um ponto normal. Aí aqui está o nosso primeiro ponto, certo? Vamos colocar de novo para frente, ó, colocando nossa agulha aqui. E aí, tá feito um ponto, só que agora nós vamos preencher esse espaço vazio que tá aqui, olha. Então, você coloca a sua agulha aqui de volta, olha. E aí, você coloca ela pra trás e vai fazer o segundo ponto. Olha só. Então, você coloca a agulha de trás pra frente, com um espaçamento aqui, tá vendo? Puxa, e agora você vai colocar ela voltando atrás, preenchendo esse espaço vazio que você deixou aqui. Espero que esteja dando para vocês verem certinho, pessoal. Vamos puxar para fazer o próximo ponto. E é assim que fica. Aí você vai tentando costurar o mais retinho possível, né, para o acabamento da sua peça ficar bonito. Então, sempre passa a agulha certinho aqui na linha que você fez de margem. Vai sempre olhando também a parte de trás do seu ponto, pra ver se ele tá ficando certinho, não tá embolando a linha, tá bom? E assim nós vamos costurando. Volta aqui pra preencher o espaço que você deixou e faz o seu ponto. Se acontecer de você estar costurando e fazer isso aqui, gente, embolar a linha, com muito cuidado, você vai puxando para desembolar, tá bom? Mas com muito cuidado, para a linha não dar um nó, porque se ela der um nó, você não vai conseguir desmanchar. Pronto, desfez ali, ó. Só continuar. Sempre vai desembolando a sua linha, porque conforme você vai costurando a mão, ela vai dando uma enrolada, tá bom? Depois que você fizer o último ponto, a sua linha está para a parte de trás, né? Então, você vira a peça e aqui nós vamos fazer o ponto de arremate. Então, bem pequenininho aqui, olha. A gente coloca a nossa agulha, faz um pontinho. Agora, passa de novo para fazer o outro pontinho. Bem pequeno, gente, a gente faz. Aí agora, você arruma aqui,
Que aí você vai colocar sua agulha dentro desse lacinho que ficou ali, olha. E vamos puxar. Agora vamos fazer de novo, né? Pra ficar bem firme e não desmanchar essa costura. Tá vendo que cria aqui, ó, um lacinho? Então você vai passar a agulha dentro dele, vai puxar e vai ficar assim, um nozinho. Agora pega a sua tesourinha de arremate, corta aqui. E esse aqui, pessoal, é o ponto atrás. Ele exemplifica bem, substitui o ponto da máquina. Vocês podem ver que não fica totalmente certo, retinho, embora você tenha feito a marcação, porque é um ponto feito à mão. Então nós não podemos esperar que fique super certo, mas olha o acabamento do avesso. Esse é o lado direito. E eu vou abrir aqui para vocês verem, olha, que fica super reforçada a costura. Ela não vai abrir. Próximo ponto que nós vamos aprender na aula é o ponto corrido. Ele também serve para fazer uma costura, exemplificando a costura reta da máquina. Então nós vamos fazer ele, só que no avesso ele fica com um acabamento um pouco mais delicado. Já estou aqui com a minha agulha e linha, a minha linha também está dupla, eu já fiz aqui o nozinho na ponta. E aqui eu tenho 2 pedaços de tecido, que eu cortei também pelo meio, igual o outro, então ele ficou com 12 por 7, mais ou menos. E nós vamos começar. O primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto normal, como vocês já estão acostumadas. E a diferença é que no avesso nós vamos fazer micropontos. Então aqui você tenta voltar o mais pertinho do ponto, olha, que você já tinha feito, para ficar um microponto aqui. Então você passa a sua agulha de trás para frente, olha só como é que fica. Aqui fica um ponto normal e aqui um microponto. Então vamos fazendo assim até o final. Você faz um ponto normal. Depois do último ponto, nós viramos do avesso e fazemos novamente o pontinho aqui, ó, de arremate. Tá vendo? Faz um pontinho ali bem pequenininho, passa a agulha dentro do laço que foi feito, puxa, aí fica um nozinho bem pequenininho. Você faz de novo outro, né, pra garantir que não vai se soltar. Fez um lacinho, você coloca a agulha lá dentro do lacinho, puxa a linha, olha. E pronto. Agora é só cortar essa linha que sobrou. E assim fica o nosso ponto corrido. Como vocês podem ver, aqui saiu um pouco da linha, para mostrar para vocês que é natural, né? Que aconteça esses pequenos erros, porque é um ponto feito à mão. Esse é o avesso, fica micro pontos e ele também é bem forte, olha. O próximo ponto que nós vamos aprender é o da bainha invisível. Então, já tô aqui com a minha agulha, minha linha ela está dupla na agulha e aqui eu peguei um pedaço do tecido e dobrei para exemplificar uma bainha. Pode ser uma bainha de short, uma bainha de calça, de saia. Então, eu vou exemplificar aqui e vocês têm que fazer, logicamente, com a linha da cor do tecido, para realmente ficar invisível. Aqui vai ficar um pouco aparente, porque eu tô fazendo com uma linha mais escura. Então, você começa colocando por dentro aqui, olha, da bainha, você tenta colocar a sua agulha, que é para o seu nó ficar ali, ó, escondido. Tá vendo? Você puxa aqui. Vai ficar escondido, vou mostrar pra vocês aqui, olha. Viu? Aí vai ficar escondidinho, porque não é um ponto aparente, né? Tem que ficar invisível. Então, você coloca aqui e começa a fazer o seu ponto invisível. Vamos pegar um ou 2 fiozinhos da trama aqui, passar a agulha e puxar.
Agora, nós vamos fazer isso de novo. Ó, ficou assim. Agora você vai passar nessa parte da bainha, também pegando alguns fios da trama. Sempre toma muito cuidado para a linha não embolar. Aí agora você vai fazer isso de novo. Tá vendo? Você faz um ponto, vou mostrar pra vocês. Você faz um ponto desse lado e um ponto desse lado. Então, é um ponto desse, um ponto desse, um ponto desse e um ponto desse. Então, vai fazendo um pontinho de cada lado de uma forma que fique bem visível. Então, você pega um pouquinho de linha ali, ó, da trama do tecido. Depois pega aqui do outro lado também uns 2 fiozinhos e vai fazendo assim que vai ficar invisível. Gente, é preciso muita paciência para costurar a mão. E agora, pessoal, no último ponto, nós vamos fazer o arremate da forma que a gente começou, né, a costura, passando aqui, ó, tentando fazer o ponto dentro da barra que você tá costurando. Então, a gente passa ali a agulha, passa de novo para fora, ou melhor, isso, por fora, aqui, ó. E aí, faz um pontinho aqui, ó, de arremate, pega tanto a trama daqui do tecido como da bainha, para fazer o pontinho de arremate. Puxa, formou um lacinho, você põe a agulha ali dentro, puxa. Tenta fazer o pontinho menor possível, porque essa é uma bainha invisível. Então, sua costura tem que ficar invisível, certo? Faz de novo mais um pontinho, só para garantir que não vai desmanchar. Corta a linha que sobrou. E esse daqui, pessoal, é o ponto invisível. Vocês estão vendo, obviamente, porque a trama desse tecido é bem aberto, então dá pra ver mais os pontinhos. E também eu fiz com a linha escura. Se você faz com um tecido mais grosso, que a trama é mais fechada, não dá nem pra perceber esses pontinhos por fora, porque você nem vai conseguir, nem vai ultrapassar, né? A agulha nem vai ultrapassar. E aqui também fica bem visível se você faz com a linha da cor do tecido. Mas é assim, olha, que fica para vocês terem uma noção de como faz. E aí vocês vão praticando, pessoal, que a prática vai levar à perfeição. Esses foram os pontos aprendidos hoje. O ponto de alinhavo, o ponto luva, o ponto caseado. Esse daqui é o ponto atrás, o ponto corrido e o ponto de bainha invisível. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Qual desses pontos, comenta aqui embaixo pra mim, vocês já conheciam e qual vocês não conheciam. Comenta pra mim também se vocês vão treinar a prática dos pontos à mão. É muito importante praticar não só uma vez, mas umas 5 vezes para você realmente aprender a fazer esses pontos à mão. Também não esquece de já se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma dica que eu vou trazer para vocês e deixa o like para mim. Ah, compartilha também com as suas amigas que são costureiras ou que gostam desse mundo da costura, lá nos grupos do WhatsApp ou do Facebook, que com certeza elas vão ficar muito animadas de saber que você lembrou delas. E também eu vou ficar muito feliz com o compartilhamento de vocês. E nos vemos aqui no próximo vídeo. Tchau!